Amém? Texto de Josué 4. No culto passado nós encerramos o capítulo 3. Todo esse ensino, todos esses pontos do capítulo 3 são muito importantes para a vida cristã. Sem esse ensino, sem esses princípios, não existe vida cristã. Não existe como andar no Espírito, não há possibilidade alguma de se conectar com o Espírito de Cristo, com a obra de Cristo, com o Espírito do Reino de Deus. É necessário que todos passem pelo Jordão. É necessário passar pelo Jordão. Eu gostaria que você repetisse junto comigo: Canaã não está fora, mas está dentro de nós. Jericó não está fora, mas está dentro de nós. Hoje nós vamos repetir algo assim: Jericó não está fora, mas está dentro. Agora Jordão. Jordão não está fora, mas está dentro. O Jordão está dentro de cada um. As águas precisaram ser baixadas. As águas precisavam ser paradas. Isso significa a abertura do nosso peito, a abertura da nossa vida. Você imagina esse rasgo que Deus fez na terra desde o dia que Deus criou todas as coisas? Tem uma finalidade única de nos ensinar sobre quebrantamento. Da mesma forma como Deus parou as águas e esse rasgo no fundo da terra apareceu para todos. Da mesma forma, quando Deus para as águas dentro de nós, aparece o mais profundo do rasgo daquilo que o pecado faz na nossa vida. Então, está diante do céu aberto a vida da pessoa. A pessoa abre a sua vida para ser curada. Quando nós vamos iniciar hoje o capítulo 4, nós vamos trabalhar alguns cultos nesse texto. Eu não sei precisar hoje para vocês quantos cultos nós vamos permanecer aqui nesse lugar. Eu não sei quantos. Às vezes a gente imagina 3, 4, mas a gente tem que estender um pouco mais. E da mesma forma como os espias permaneceram na casa de Raabe, da mesma forma como o povo permaneceu 3 dias junto ao Jordão, nós vamos permanecer algum tempo aqui no capítulo 4, falando sobre a lei dos 2 altares. Nós vamos ver aqui a presença dos altares. Um altar é colocado no fundo do Jordão e outro altar é tirado as pedras de dentro do Jordão e levado para Gilgal. Então, em uma apresentação só, nós temos aqui várias informações. Jordão fala sobre posicionamento. Você precisa se posicionar. Da mesma forma como os sacerdotes posicionaram os seus pés, assentaram os seus pés no fundo do Jordão. Jordão fala de posicionamento e Gilgal fala de intimidade. Assim como nós preparamos o capítulo 3, todo ele, ponto por ponto, para nós podermos falar sobre o capítulo 4, dessa mesma maneira nós vamos preparar o capítulo 4 para falar sobre o capítulo 5. O começo do capítulo 5 fala sobre o altar que foi colocado em Gilgal, e Gilgal fala do lugar aonde que foi feita a circuncisão do povo. Então, circuncisão é tirado aquilo que impede a intimidade com Deus. E nós falamos da seguinte forma: muita carne limita a intimidade. Então é necessário tirar a carne para que tenha intimidade. Nós vamos chegar lá e você vai entender. Hoje nós vamos ler todos os 24 versos. E o texto começa assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão. Então, todo detalhe do texto é profundamente necessário. A geografia nos ensina, os detalhes nos ensinam. E o texto precisava começar dizendo que todo o povo havia passado o Jordão. Ninguém havia ficado em Sitim. E Sitim é o lugar, o prostíbulo da alma.
Sitim ainda fala do lugar da mistura. Sitim ainda fala do incesto, né? O Ló com a sua filha cometeram incesto. Os moabitas eram incestuosos. Então Sitim fala do lugar da mistura. Todos saíram desse lugar da mistura em direção a Canaã. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Nós vemos lá no capítulo 2 que 3 tribos foram pegas, 3 curadas. Então aquela parte curada, ela é a entrada do Espírito Santo para curar as outras partes não curadas ou partes mortas. Então Deus pega 3 tribos, Josué chama 3 tribos, e a partir daquelas 3 tribos são curadas todas as 9 tribos, somando 12 tribos. Então, para que haja a operação do altar do Espírito Santo na vida e na igreja, é necessário que a cura seja total de todas as tribos. Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então eles teriam que levar 12 pedras tiradas do fundo do Jordão. Então essas 12 pedras saíram do lugar do arrependimento e levaram essas pedras para pousarem no meio do arraial, onde eles passariam a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro, da mesma forma como a Escritura mostra que cada sacerdote é responsável pela presença de Deus. Da mesma forma como sobre o ombro se levou a arca, da mesma forma se levou as pedras. Então as pedras são aqui o produto para construir um altar. Essas pedras são tiradas do fundo do Jordão, que é o lugar do arrependimento, e do arrependimento nasce a estrutura da adoração. Eu preciso repetir isso. Do lugar do arrependimento são tiradas as pedras, do lugar do arrependimento saem as pedras que você vai construir a estrutura da adoração na sua vida. Nós fomos criados para adoração. Você foi criado para adoração. O ser humano foi criado para a adoração. Não há adoração aceita no céu se a adoração não vem do fundo do Jordão, e se a estrutura da adoração não for tirada do lugar do arrependimento. Então esse texto nos induz e nos conduz a nós entendermos qual que é o princípio verdadeiro da adoração na nossa vida. E toda adoração que não vem do fundo do Jordão é uma adoração falsa. E nós também vamos falar sobre altares contaminados. E às vezes a pessoa pode ter um altar contaminado com dons espíritas, com espíritos que trafegam na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, nos terreiros de espiritismo, e ela operar milagres através disso, ela adorar através desse espírito, é um altar contaminado, como Simão o mágico queria pagar para Pedro para poder dar o Espírito Santo. Então é um altar contaminado. O altar não pode ser contaminado, ele precisa vir do fundo de um arrependimento verdadeiro. No verso 5, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel.
Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Então, quando a palavra de Deus diz até o dia de hoje, nesse caso aqui, é até no dia em que foi escrito o livro de Josué. Então hoje nós não sabemos se hoje, em 2025, aquelas pedras estão lá. Mas quando foi escrito o relato de Josué, aquelas pedras estavam lá no fundo do Jordão. Verso 10, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse o povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Perceba que eles estão entrando na terra de Canaã. Canaã não está fora de nós, está dentro. É a conversão da alma. É quando a alma é dada, passo a passo, rendida ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra hostes, contra potestades, mas é uma batalha. Então o mundo cristão não é um mundo romântico, é um mundo de batalha. Então quando eles entram para dentro da terra, mesmo que Deus havia dado essa terra, é a terra onde as promessas de Deus se cumprem, ainda assim era necessário que por muita batalha, por guerras, fosse tomado, terra por terra, parte por parte, tribo por tribo. Então essas são as batalhas interiores da nossa alma. Então você se arrepende profundamente, e depois que você passa pelo Jordão, ainda muitas áreas precisam ser tomadas. Então às vezes você até fica sem graça, porque de repente surge na sua mente uma música mundana que você diz: mas não é possível, faz 20 anos que eu não ouço mais isso. É uma área que precisa ser tomada. A área da mentira precisa ser tomada, a área do roubo precisa ser tomada, as várias áreas dos prostíbulos da alma precisam ser tomadas. Por isso que aqui 2,5 tribos passam adiante armadas, arco, flecha, lanças, defesa, para atacar, para defender. É uma batalha. Então é necessário passo a passo ir tomando a alma, e você não pode engasgar nesse processo. Você não pode parar o processo. Ali onde você para, dali você não vai mais para frente, você volta. É marcha ré quando você para. Então o verso 13 continua: uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó, né? Isso aqui é a base da muralha, a base da fortaleza, nas campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-o todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Diga assim junto comigo. Primeiro eu vou dizer, depois você vai repetir. Integridade gera autoridade. Agora você pode repetir. Integridade gera autoridade. Vocês que estão com o caderno podem anotar. Integridade gera autoridade. No capítulo 3 nós temos essa mesma palavra de Deus para Josué, e nós temos esse mesmo princípio. Integridade gera autoridade. Então quando eu preciso subir o tom de voz, é porque já há muito tempo baixou o nível da conversa. Então quando você em casa precisa subir o tom de voz para mandar no seu marido, é porque já há muito tempo já baixou o nível da conversa.
Quando você em casa precisa gritar com a sua esposa, gritar com os seus filhos, isso não é sintoma de autoridade. Isso é sintoma de autoritarismo. Pela falta de integridade, se encolhe, se achata a autoridade, e você precisa agora começar a compensar a falta de autoridade com gritaria, com briga, com ameaça e com loucuragem. Então, aonde não há limpeza, não tem autoridade. Por isso que é um princípio, integridade produz autoridade, enquanto que arrependimento produz adoração. Esse é o princípio de todo o texto aqui. Então, no verso 14, depois de Josué obedecer a Deus em cada passo, Deus derramou sobre ele a autoridade. E nós precisamos de autoridade para andar sobre essa terra, gente. Eu gostaria que você entendesse esse princípio. Você como marido, você precisa de autoridade. Você como profissional, você precisa de autoridade. Mas a autoridade não vem da capacitação. Tem muita gente que tem muitos diplomas, capacitações, mas não tem autoridade. A autoridade vem da integridade. A palavra integridade significa inteiro, pleno, aprovado. Eu preciso ser íntegro. Josué não alcançou isso lutando, mas recebeu isso em limpeza, obediência. Integridade gera a verdadeira autoridade. A partir do verso 15, disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então, aquele lugar de arrependimento que nós falamos no capítulo passado, que é necessário ficar 3 dias, que fala sobre um período completo de limpeza. Então, aquele lugar não é lugar de ficar para sempre. Ao mesmo tempo que nós falamos que é um lugar de se guardar, então aquele lugar de lamentação precisa sair. Você precisa sair daquele lugar. Então saiam do Jordão. Verso 17, então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. A vida precisa voltar ao normal. Então você procura alguém para um aconselhamento, você procura um líder capacitado para abrir o seu coração. E nós temos visto isso acontecer. As pessoas já chegam quebrantadas e não precisa nem fazer aquele quebra de gelo na conversa, a pessoa já começa a derramar. Então a pessoa, ela entra nesse Jordão, ela abre o rasgo do Jordão, ela abre a sua vida, ela busca a cura interior, mas a água precisa voltar de novo, porque afinal de contas nós não podemos ficar sangrando perto de tubarão. A água precisa voltar ao leito de novo. A normalidade da sua vida, a normalidade do seu casamento, a normalidade de você, pais e filhos, a normalidade precisa voltar. Você precisa ir para o seu emprego, você precisa voltar para a sua faculdade, a normalidade precisa voltar. Mas o Jordão não corria mais como antes, porque agora há um altar no meio do Jordão. Ninguém enxerga, mas o altar está debaixo da água, está escondido, mas ele está ali. 19, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal. Então Gilgal, aqui no texto de Josué, Gilgal significa o lugar da limpeza, o lugar onde se removeu a carne, o excesso da carne, e se viabilizou a intimidade com Deus. Então a circuncisão tem esse propósito de tirar a carne que não é necessária, para se viabilizar uma intimidade. Gilgal é o lugar da limpeza e Gilgal é o lugar da aliança. Então a aliança fala de te remover a carne para que se viabilize a intimidade com Deus. Lugar de aliança e lugar de limpeza. Subiu, pois, o Jordão, o povo no dia 10 do primeiro mês, acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal.
E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Então, Deus repete essa mesma figura. Muitas vezes Deus precisa, na vida de uma igreja, na vida de um casamento, na sua vida, repetir coisas, às vezes não do mesmo tamanho, mas repetir o mesmo efeito, para que as pessoas se voltem ao primeiro amor. Quando eles saíram do Egito, Deus levou eles pelo caminho do Mar Vermelho. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que Deus batizou-os na água do Mar Vermelho. Então agora Deus não abre o Mar Vermelho, mas Deus abre as águas do Jordão. Então é um milagre. E quando os filhos perguntarem para vocês, vocês vão dizer: Deus fez um milagre na nossa vida após a nossa passagem pelo Jordão. Deus começou a fazer milagres na nossa casa depois que nós nos arrependemos daqueles pecados, quando nós renunciamos aos ídolos, quando nós renunciamos aos terreiros, quando nós renunciamos aqueles profetas estranhos. Deus começou a fazer milagre na nossa casa quando nós nos voltamos ao Senhor. Verso 24: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, integridade produz autoridade, e arrependimento produz adoração. O que não vem do arrependimento é uma adoração falsa, ela não chega ao céu. Então nós precisamos entender esse princípio, irmãos. Nós vivemos hoje em um tempo, que eu chamo muitas vezes o tempo gospel da história da igreja, em que não se fala de profundo arrependimento, só se fala de cantar. Nós não estamos aqui apenas falando de cantar, nós estamos falando de adoração. Nem toda adoração se move de dentro de nós por meio de cantar, mas o cântico, a música, o louvor precisa brotar dos nossos lábios, mas ele precisa brotar de um coração que passou no fundo do Jordão e passou pela estrutura de tirar as pedras de dentro do Jordão para montar um altar. Então a lei dos 2 altares, nós vamos falar sobre cada um desses pontos no decorrer dos próximos cultos. Eu quero fazer aqui a parte da introdução do nosso texto do capítulo 4. O evento principal continua sendo a travessia do Jordão, que é o princípio do arrependimento. O verso 1 começa falando sobre: e passaram o Jordão. É necessário que o texto cite novamente que aconteceu aquilo que Deus pediu que fosse feito. Eles passaram pelo Jordão. E diante da fortaleza, eles passaram nas campinas de Jericó. Eles passaram diante da fortaleza, e essa fortaleza é a impossibilidade humana de mudar por si só. Ninguém pode mudar por si só. Você não pode ter mudanças de transformação por você mesmo. É impossível. Você não vai ouvir uma bela apresentação de um coaching e você vai mudar de vida. Isso é impossível. Isso é utópico, isso não existe. Você não pode mudar de vida por si só. O melhoramento, ele faz parte de todos os ismos, de todas as religiões do mundo, mas a transformação, ela brota do sangue de Jesus, brota do madeiro do Calvário, brota da sabedoria da cruz. Ocorre aqui uma transformação sobrenatural de Deus no âmago da vontade, em virtude de uma decisão irrevogável de obedecer. Nós vemos isso na vida de Josué. Deus dá uma ordem para esse homem, e esse homem obedece essa ordem. Então, quando nós somos fáceis para Deus de lidar, quando nós obedecemos, a sabedoria de Deus vai se encaminhando na nossa vida. Quanto mais teimoso
ou teimosa uma pessoa é para a voz de Deus, maior é o sofrimento que ela passa nessa vida. Porque da obediência vem a abundância de vida, da teimosia vem a dureza de vida. É o texto em Deuteronômio 28 fala de céus fechados, céus de bronze, e fala da terra, o pó da terra como ferro, dureza de vida. Então, quando nós olhamos aqui, ocorre uma transformação sobrenatural de Deus no âmago da nossa vontade, em virtude de uma decisão irrevogável de obedecer. A pessoa toma essa decisão íntima e ela entende: eu preciso começar a obedecer. Tantos anos eu estou lutando, tantos anos eu estou caminhando pela minha sabedoria, e olha aonde eu cheguei. É totalmente impossível você caminhar pela tua sabedoria e ir muito longe. A sabedoria de Deus é que sabe de todas as coisas, e na sabedoria de Deus nós somos bem-aventurados. Essas travessias da alma, nós falamos aqui de um povo que atravessa o Jordão, e ao mesmo tempo essa travessia é a travessia da alma. E essas travessias da alma, a libertação provocada por um legítimo arrependimento, inevitavelmente limpam o altar do nosso coração e legitimizam a nossa adoração. Meus irmãos, nós precisamos desse negócio para a nossa adoração, para o nosso dízimo, para a nossa oferta, para a nossa oração ser legítimo diante de Deus. Caso contrário, nós somos como um símbolo que eritime em vão. Nós somos como uma lata vazia que faz barulho e não tem conteúdo. Nós precisamos passar pelo Jordão, nós precisamos passar pela travessia da alma, nós precisamos construir altares com pedras tiradas do fundo do Jordão, para que se torne legítima a nossa música. Não é cantar por cantar, não é orar por orar, não é babujar por babujar, é servir a Deus da forma como Ele quer que a gente faça. Os altares precisam ser construídos a partir das pedras que vêm do fundo do arrependimento. O altar celebra a transformação e o avanço espiritual de um verdadeiro adorador. Isso é altar. Todos nós temos altares na nossa vida. Mas a pergunta central é: da onde veio esse altar? Com quais pedras foram construídas no altar? Eu conto para vocês de um fato muito marcante no meu ministério, de um dia, de um ato de libertação. E essa pessoa foi conduzida a derrubar altares. E no mundo íntimo, no espírito dela, ela enxergava um altar. Só que não era um altar que veio de Deus. Foi um altar colocado lá pelos ídolos, um altar aos ídolos. E esse altar precisou ser derrubado. E logo depois que nós derrubamos esse altar, espiritualmente, profeticamente, essa pessoa tirou as pedras. E ela começou a construir um altar com as pedras que Jesus dava para ela. Então todos têm altares dentro de si, mas nós precisamos pesar na balança de Deus da onde que vieram aquelas pedras que compuseram aquele altar dentro do teu coração. Talvez aquelas pedras vieram do fundo do rio, não do Jordão, mas da adoração a Mamon, Leviatã, Dagão, adoração à sensualidade. De onde vieram essas pedras? Então esses altares, que não são altares vindos do fundo do Jordão, precisam ser quebrados, derrubados, para que você movimente dentro do seu interior altares que vêm do fundo do Jordão. Eu posso ouvir um amém, que você entendeu? Amém. Então isso precisa fazer sentido na nossa vida. E Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. Às vezes nos parece que o adorador vai na igreja, ele faz a sua adoração, ele diz: está pago, agora eu posso voltar para casa e escutar a minha música, viver a minha vida, conversar a minha conversa, ter intimidade com os meus amigos do meu jeito,
porque eu já paguei, eu já adorei a Deus. Então Deus não está tão interessado assim na adoração, mas Ele busca adoradores. Deus não se encanta com o produto do altar, mas com o altar. Da onde veio o altar? Então Deus não se derrete pela adoração, mas procura um lugar no adorador. Amém. Meus irmãos, Deus não é carente, que Ele se derrete pela nossa música. Então às vezes as pessoas pensam, Salmos 8:2, né? Deus tira perfeito louvor de criancinhas de colo. Então nos parece, às vezes algumas pessoas quase que entendem isso, que Deus se derrete quando você pega seu violão e canta uma música para Deus. Deus se derrete, como se Deus fosse sofrer de carências, como se Deus fosse um órfão. Então quando alguém adora Ele, Ele fica derretido, porque alguém se lembrou de mim. Deus não precisa da nossa adoração. Nós precisamos de Deus. Deus é completo. Ninguém criou Deus. Ninguém precisa aconselhar Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O profeta Isaías diz que Ele pesou a terra nas suas mãos em balanças. Ele conta o pó da terra, conhece cada fio do nosso cabelo, o cabelo sobre a nossa cabeça. Deus não precisa do nosso conselho. Deus não precisa da nossa adoração. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. E muito mais do que você imagina. Então Deus não se derrete pela adoração, mas procura um lugar no adorador. Deus procura esse lugar em você, porque Ele criou você com esse propósito. E o obstáculo, aqui no texto, qual que era o grande obstáculo do povo de Israel aqui? As águas do Jordão. Amém? Tanto é que Deus precisou represar as águas para que o povo passasse. Então o Jordão era um obstáculo, mas ao mesmo tempo a passagem pelo Jordão é um lugar de profundo arrependimento. Para muitas pessoas esse profundo arrependimento é um profundo obstáculo, que a pessoa, quando ela vai deitar para dormir, alguns minutos ela precisa parar para refletir e pensar: meu Deus, como que eu vou confessar tudo esse negócio? Como que eu vou confessar isso? Eu não vou conseguir confessar. Não, desisto, não vou confessar, não vou passar pelo Jordão. Para muitas pessoas o Jordão é um obstáculo. Mas Jesus está falando para você nessa noite, que quando você colocar os teus pés no Jordão, Ele vai parar as águas. Amém. Quando a pessoa começa a confessar pecados, quando ela começa a vomitar, colocar para fora aqueles rolos de arame farpado, quando sai aquele primeiro bolo, Deus para as águas. Deus lubrifica o seu coração e você consegue colocar tudo para fora. Então, vamos olhar aqui por Rio Jordão nesse momento como um obstáculo. Impedia eles passarem de Sitim para a terra prometida. É um obstáculo. E o obstáculo para uma vida abundante, aqui o Jordão, passa a ser o elemento do milagre. Aquilo que era um obstáculo passa a ser exatamente o segredo de uma vida abundante. A confissão de pecados. Abrir a boca, contar os pecados, pedir a misericórdia da cruz sobre a vida. O altar torna a experiência inesquecível e memorável, né? O texto diz aqui que eles deveriam colocar o altar também como um memorial. É um memorial. Todas as vezes que você olhar para o altar, você vai lembrar: olha, essas pedras foram tiradas do lugar de um profundo arrependimento, naquele culto, naquele estudo bíblico, naquela conversa no escritório com o pastor. Ali foi o meu Jordão, e daquele dia em diante aquilo é um memorial para a minha vida. A pessoa até marca a data, ela escreve lá 30 de agosto de 2025. Aquele dia é um memorial, naquele culto, naquele louvor, naquela música, naquela pregação, é um memorial para a sua vida. Então o altar se torna uma experiência inesquecível e memorável, tanto para nós quanto para as futuras gerações.
Deus fala aqui para Josué: quando os vossos filhos os perguntarem, vocês dirão para os vossos filhos o porquê que estão essas pedras e porquê que estão esses altares na vida de vocês. A construção do altar envolveu primeiramente o empenho de 12 homens. Então a construção do altar requer de você empenho. Você não vai deitar na sua cama e dormindo Deus vai fazer uma cirurgia em você e Ele vai resolver a tua questão, e quando você vai levantar vai estar um altar lá. Você vai estar orando, cantando, lendo a Bíblia, entendendo o Espírito, você vai estar viabilizado. Não é assim. Essas pedras precisam ser tiradas do fundo do Jordão. E é necessário, isso requer empenho de 12 homens, e cada um representando aqui 12 tribos de Israel. Meus irmãos, você só encontra propósito na vida quando você representa alguém. As cartas de Paulo começam assim: Paulo, apóstolo de Jesus. A vida dele fazia sentido porque ele representava alguém. Você só encontra o teu dom servindo. Há pessoas que querem encontrar o dom, querem encontrar o seu dom e procuram ele. Então você não encontra o teu dom procurando, mas servindo. Esses 12 homens começaram a servir a nação de Israel, tirando do fundo do Jordão 12 pedras para construir altares. Você não encontra o propósito da tua vida procurando, você encontra o teu propósito servindo, construindo altares para o povo de Deus. E esses homens empreenderam o esforço de remover 12 pedras do leito do Jordão, do local do assento dos pés dos sacerdotes. Nós já trabalhamos um pouco sobre isso no capítulo 3, aonde os sacerdotes colocaram os seus pés. Isso fala de posicionamento. O lugar do posicionamento, o lugar da decisão de levá-los, aquelas pedras, para o alojamento, levar para onde eles moram, levar para meio da vida deles. Então esse altar, ele não ficaria obsoleto, apenas memorável, mas foi um altar construído no meio do assentamento deles, aonde eles viviam. É um altar colocado para dentro da vida. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Então, vai entendendo o princípio desse texto aqui. Então, do local aonde os sacerdotes se posicionaram, desse lugar se tirou as pedras. Então, nós temos aqui 2 pontos muito importantes. O Jordão é o lugar mais fundo do mundo, da terra, lugar de arrependimento. Essas pedras foram tiradas do lugar do arrependimento. Essas pedras foram tiradas do lugar aonde os sacerdotes se posicionar. Então você não vai construir altares para Deus tirando pedras de falta de posicionamento. Você precisa tirar as pedras da onde você se posiciona. O texto de 1 Reis 18, 21, Elias olha para o povo e fala para que eles se posicionassem. Ele diz: hoje vocês vão escolher entre Deus, Jeová ou Baal. Até quando vocês vão cochear entre 2 senhores? Até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Hoje escolhei, ou é Jeová ou é Baal. Vocês têm que se posicionar, cara. Se posicionem. Né? A gente falou aqui num coral bem grande, nós falamos assim: sai do muro, Rabi. Vamos falar junto? Sai do muro, Rabi. Se posicione. Então às vezes a pessoa não se posiciona porque ela tem ganhos dos 2 lados, sabe? Ela tem ganhos assim com o evangelho, ela também tem ganhos assim com o mundo. E ela não quer perder nenhum e nem o outro. Ela quer ficar ali no meio do muro, no prostíbulo da alma. Enquanto isso ela não se posiciona. Então não, é uma ilusão você pensar que você ganha dos 2 lados. Quem está no meio do muro perde tudo. Ele não ganha de nenhum lado. Em Mateus 5,37 Jesus fala: seja o teu sim, sim, o teu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Jesus fala: você precisa se posicionar, cara.
E Jesus fala ali sobre o juramento, porque os judeus tinham o hábito de jurar: eu juro por Deus, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe. Aí Jesus falou assim: cara, para com isso. Seja o teu sim, sim, o teu não. Não, o teu caráter precisa ser limpo. Então o que passar disso vem do maligno. Em Tiago capítulo 1, versos 7 e 8, o nosso irmão Tiago diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É o cara que não se posiciona. Ele é inconstante em todos os caminhos. Não tem um posicionamento, não tem firmeza para as coisas corretas. E o Tiago diz assim no verso 7: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque não vai receber. Homem de ânimo dobre. Posicionamento. Então essas pedras são tiradas do lugar aonde os sacerdotes pousaram, posicionaram seus pés. Meus irmãos, o posicionamento, ele tem um custo. O posicionamento é caro. Só que nós precisamos entender a verdade sobre isso, que não se posicionar, na verdade, custa muito mais caro do que você se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode agradar gregos e troianos. O Senhor Jesus fala sobre o dinheiro, sobre o espírito da riqueza. Ele diz: não há como você agradar a Deus e as riquezas. Ou você agrada a um e desagrada a outro, ou vice-versa. Então não tem como você agradar a Deus e Mammon, espírito de riqueza. Nós precisamos nos posicionar. Meus irmãos, às vezes as pessoas têm carência, elas gostam de serem bem-vindas em todos os lugares, então elas não se posicionam por causa da carência, né? Você ganha aqui uma coisa, outra coisa lá, um elogio ali, e você gosta de ser o bom da sua família, o bom dos seus amigos, e você acaba não se posicionando em Cristo, e isso pode custar a sua eternidade. Na verdade, isso vai custar a tua eternidade. Você precisa se posicionar. Então, desse posicionamento do Jordão, saíram também as pedras para o altar em Gilgal, né? O verso 20, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então Gilgal é o lugar da restauração da intimidade com Deus. Quem não se posiciona não tem intimidade. Quem não se posiciona não pode construir altares de adoração. É lei espiritual. E não há como você pedalar essa lei e você quebrar ela. Essa lei ninguém pode quebrar. Ou você obedece, você constrói altares com as pedras do Jordão, ou você não constrói altares para Deus. Não tem como você quebrar essa lei. Então, no local onde as pedras foram retiradas, outras pedras deveriam ser erigidas para ficar como o altar debaixo das águas. Então tem aqui um altar que é público e um altar que é secreto. Nós vamos no próximo culto falar bastante sobre o altar secreto, o altar do quarto que Jesus ensina. E nós temos aqui 2 altares, por isso que é a lei dos 2 altares. Um fora do Jordão, no alto, em Gilgal, e o outro dentro do Jordão, no assento dos pés dos sacerdotes. Um altar público e o outro secreto. Um altar é público e o outro é secreto. O altar externo é fruto de um esforço sacerdotal de dentro para fora. Esse é o altar externo. É um fruto do esforço de carregar as pedras de dentro para fora. O altar interno é fruto de um esforço interior, principalmente de uma intervenção divina, sobrenatural, de você passar tempo com Deus, passar tempo com a palavra, meditação na palavra. É um fruto interior, é uma construção interior que ninguém vê, mas ela está lá. As águas cobriram novamente aquele altar, ninguém podia ver mais aquele altar, mas todos sabiam que aquele altar estava lá debaixo das águas. Então às vezes as pessoas não enxergam o altar que você tem no teu devocional, o altar que você tem daqueles muitos minutos de oração ali no pé da sua cama, de joelhos. As pessoas não sabem, mas você sabe que ele está lá. As águas cobrem o altar, e esse altar é um altar secreto.
O altar externo é o altar da moral, daquilo que nós apresentamos para os outros. O altar interno é o altar do caráter. O caráter é a espinha dorsal da alma. Então, se eu não tenho um caráter, eu não tenho um altar, eu não tenho uma espinha dorsal, eu tenho então uma alma deficiente, molenga, dobre. Por isso que eu preciso trabalhar em cima de ter um bom caráter. Se eu preciso de uma boa espinha dorsal para minha alma, eu preciso trabalhar em cima de um bom caráter em Cristo. Por isso que esse altar interno, que as águas cobrem ele, né, as águas do Espírito Santo, as águas de Jesus Cristo, ele é a água da vida. Então essa água cobre esse altar, ele esconde esse altar. É um altar íntimo, mas ele está lá produzindo vida. Um altar, o altar externo é sal, o altar interno é luz. Jesus fala para os discípulos: vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Vocês são o altar interno e vocês são o altar externo. Vocês são sal interno e vocês são luz externa. Um é no oculto e no inconsciente, e que só nós e Deus conhecem. O outro é o público, aquele que mostramos para as pessoas. Então os nossos altares, o altar que é tirado lá do fundo do Jordão, do lugar do arrependimento, do lugar onde há posicionamento, esse altar interno, ele se transforma em um altar público. Quando essa pessoa faz uma oração diante da igreja, quando essa pessoa louva diante da igreja, você precisa desses altares públicos no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. Esse altar público, que é a moral, cujo bojo, cujo o lastro do caráter é o altar interno, que é o caráter. Esse altar faz diferença na sua vida. Você pode andar por sobre toda a terra e você não vai se contaminar com o espírito do mundo, porque o altar interno protege e guarda você. Amém? Então, quando há um desnível entre o altar interno e o externo, nós andamos na hipocrisia. Na quarta-feira, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar aqui sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. O que aconteceu com essa figueira? Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Ela levantou um outdoor muito grande, dizendo: nós somos vivos, nós somos a melhor igreja da cidade, nós temos folhas, nós temos música. Jesus amaldiçoou, ela secou, porque ela tinha apenas propaganda, mas não tinha frutos. Meus irmãos, presta bem atenção. Quando há um desnível entre o altar interno e o altar externo, nós andamos na hipocrisia, na falsidade, na dissimulação. A gente precisa inventar a fé, a gente precisa inventar uma oração na hora do culto, a gente precisa levantar a nossa voz e dizer: aleluia, glória a Deus, mas isso não é um fruto de um altar interno, é um fruto de um desnível de caráter. Então, quando há o desnivelado entre o altar interno e externo, eu preciso dissimular, eu preciso desempenhar uma performance. Se o meu altar, eu como pregador e pastor interno, não existir, ou ele estiver contaminado, ou estiver paralítico, paralisado, então eu preciso me tornar um bom ator. Eu preciso hipocrisar para criar uma performance. Então eu começo a trabalhar em cima da falsidade, da dissimulação. O altar interno é o que fala da nossa real autoridade na adoração. O altar interno. Você precisa trabalhar em cima do altar interno, irmão. O texto em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, guarda o altar interno. O texto em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala para o pastor Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Então, quando eu tenho o altar interno e as águas do Senhor cobrem esse altar, eu não tenho do que me envergonhar, porque eu sou um obreiro aprovado.
procura ser um obreiro, uma obreira aprovada. Se o altar interior está aprovado, ele dignifica o altar exterior. A contaminação do interior compromete a autoridade exterior. Por isso que às vezes a pessoa fala alguma coisa, mas ela não tem autoridade. Então, quando eu tenho autoridade no mundo espiritual, eu falo, e aquilo tem uma validade, aquela palavra não faz curva, porque ela tem uma autoridade como crédito de justiça dentro dela. Então, por isso que o altar interior, se ele está aprovado, ele dignifica o altar exterior. E depois que as águas do Jordão voltaram ao seu curso natural, ninguém mais sabia daquelas pedras, senão Deus e aquele que passou pela experiência transformadora do arrependimento. Meus irmãos, sabe qual que é o nosso tamanho diante de Deus? Ele nunca vai ser o maior do que o tamanho que nós temos diante de Deus na oração. O nosso tamanho real diante das pessoas, externo, é do mesmo tamanho que o nosso tamanho diante de Deus interno, vida secreta. Nós trabalhamos isso aqui hoje como introdução para o culto. Isso aqui foi bastante técnico. A partir do próximo culto nós vamos continuar aqui em Josué 4, a lei dos 2 altares. Você consegue ler junto comigo? Vamos lá? A lei dos 2 altares. Agora essa primeira linha amarela, Jordão, posicionamento. Segundo, Gilgal, intimidade. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Obrigado, papai, porque o Senhor é bom e a tua bondade é que nos conduz ao arrependimento. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem falado ao nosso coração e o Senhor tem ministrado ao coração da igreja. Seu Deus, continua trabalhando, seu Deus, no coração de cada um aqui. Nós precisamos entender essa tua palavra para a nossa vida, para que isso aqui não seja uma realidade longe, mas que isso seja uma realidade interna. Nós precisamos entender a tua palavra, Senhor, e nós queremos entender o princípio dos altares. Seu Deus, a partir de hoje nós colocamos diante do Senhor, para que o Senhor vá trabalhando no nosso coração durante a semana, para no próximo sábado nós realmente virmos para o culto buscando entender mais profundamente o significado e a especificação de cada um desses altares na nossa vida. Desses altares também na nossa igreja, aqui nos nossos trabalhos. Seu Deus, nós queremos te servir com altares de pedras retiradas do fundo do Jordão e do lugar do posicionamento em Cristo. Sim, nós dizemos em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.